Existe um livro tão perigoso que apenas ler seu título pode atrair olhares de entidades que a humanidade esqueceu. Um livro encadernado em pele humana, escrito com sangue, capaz de abrir portais para dimensões de puro horror. Ele foi banido por papas, queimado por imperadores e procurado por ocultistas durante séculos. Seu nome? O Necronomicon. Mas aqui está o maior mistério de todos. Esse livro, ele sequer existe? Ou será que a sua inexistência é apenas a maior mentira já contada para proteger a nossa sanidade? Hoje, vamos descer ao abismo para descobrir a verdade sobre o livro mais proibido da história. Para entender o Necronomicon, precisamos conhecer seu suposto autor, Abdul al-Hazred, conhecido como o Árabe Louco. Diz a lenda que por volta do ano 730 DC, al-Hazred passou anos vagando pelos desertos do Iêmen e pelas ruínas da Babilônia. Lá, ele teria tido contato com seres que habitavam a Terra muito antes dos humanos, os Grandes Antigos. O título original da obra era Al-Azif, uma palavra árabe que descreve o som noturno dos insetos que o povo acreditava ser o uivo de demônios. O livro não é apenas de feitiços, é uma enciclopédia de deuses cósmicos como Cthulhu e Yog-Sothoth. O destino de Al-Hazred, dizem que ele foi devorado por um monstro invisível em plena luz do dia em uma praça pública após terminar sua obra. O livro sobreviveu ao seu autor e começou uma jornada sangrenta pela história. Em 950 DC, foi traduzido secretamente para o grego por Teodoro Filetas, ganhando o nome que conhecemos, Necronomicon, o livro dos nomes mortos. Em 1050, o patriarca Miguel de Constantinopla ordenou que todas as cópias fossem queimadas. Em 1232, o Papa Gregório IX o colocou no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. Por que tanto medo? Porque o livro ensina que a humanidade é insignificante e que os verdadeiros donos do universo estão apenas esperando o momento de voltar. Agora, precisamos falar sobre o homem que revelou tudo isso ao mundo moderno. H.P. Lovecraft. Lovecraft foi o escritor que popularizou o Necronomicon em seus contos de horror cósmico. Ele era tão detalhista, citando datas, tradutores e bibliotecas reais, como a Universidade de Miskatonic, que milhares de pessoas acreditavam que o livro era real. Lovecraft recebia cartas de fãs perguntando onde poderiam comprar o Necronomicon. Ele sempre negou, dizendo: "O Necronomicon é uma invenção minha, assim como os deuses que ele descreve." Mas será que ele estava apenas tentando nos proteger? Ou teria ele acessado esse conhecimento através de sonhos, como muitos ocultistas acreditam hoje? O poder do mito é tão forte que o Necronomicon nasceu na vida real. O Necronomicon de Simon, publicado em 1977, este livro de capa preta afirma ser a versão real, baseada em mitologia suméria. Tornou-se um best-seller entre ocultistas. Desde o livro de carne de Evil Dead até referências em filmes da Marvel e jogos de RPG, o Necronomicon se tornou o símbolo máximo do conhecimento que não deve ser acessado. No fim das contas, não importa se o Necronomicon é um objeto físico guardado em um cofre no Vaticano ou se é apenas a maior peça de ficção da história. Seu poder é real. Ele nos faz questionar o que existe nas sombras e nos lembra que, no vasto universo, somos apenas poeira. E você? Teria coragem de abrir uma cópia do Necronomicon se a encontrasse em um sebo antigo? Ou o medo da loucura seria maior? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva para mais mistérios proibidos e lembre-se, não está morto o que pode eternamente fazer. Hoje, iremos mergulhar profundamente no livro mais sombrio da Terra, Necronomicon.
O que você segura em suas mãos, ou o que ecoa agora em seus ouvidos, não é apenas uma sequência de frases organizadas, é um artefato. Ao longo da história, o papel e a tinta provaram ser substâncias mais perigosas do que o aço ou a pólvora. Uma espada pode tirar uma vida, mas uma ideia pode derrubar um império, extinguir uma religião ou libertar uma alma de uma prisão que ela nem sabia que habitava. Estamos prestes a iniciar uma jornada pelo submundo do pensamento humano. O que você vai encontrar aqui é um mapa de uma herança renegada. São os registros daqueles que olharam para o abismo e, em vez de recuar, decidiram descrever o que viram. Governos os chamaram de traidores, religiões os chamaram de heréticos, a sociedade os chamou de loucos, mas todos eles compartilhavam uma verdade incômoda. A realidade que nos vendem é apenas uma película fina, uma casca que esconde engrenagens vastas e silenciosas. Mas pergunte a si mesmo, o que realmente define um livro como proibido? Não é apenas a ilegalidade. O verdadeiro proibido é aquilo que é ontologicamente perigoso. É o conhecimento que, uma vez absorvido, torna impossível voltar a ser quem você era antes. Existem livros que ensinam a transformar o pensamento em matéria, como o Kybalion, outros que revelam que o nosso mundo é uma simulação de deuses cegos, como os apócrifos, e há aqueles que detalham a anatomia da própria opressão, como as distopias banidas de Orwell e Huxley. Por milênios, o acesso a essas obras foi o privilégio de poucos. Reis escondiam grimórios em câmaras secretas, monges enterravam pergaminhos em jarros de barro nas areias do Egito, e ordens ocultas protegiam suas bibliotecas com juramentos de sangue. Por quê? Porque o conhecimento é a única arma que não pode ser confiscada. Uma vez que você entende a mecânica da manifestação, o poder da vontade e a fragilidade das estruturas sociais, você se torna ingovernável. Nesta gravação, não seremos apenas espectadores, seremos exploradores de túmulos mentais. Atravessaremos os corredores frios da biblioteca secreta do Vaticano, onde o silêncio protege verdades que poderiam reescrever a história da humanidade. Desceremos aos porões de Praga e Londres, onde alquimistas e magos queimaram as sobrancelhas tentando decifrar o código da criação. Analisaremos as mentes daqueles que foram queimados na fogueira por dizerem que a Terra era apenas um grão de areia num cosmos infinito e consciente. Vamos mergulhar no lado mais cru da lei da atração, despojando-a da roupagem comercial e revelando a ciência disciplinada e mística que Raanel e Godard descreveram. Vamos tocar no horror cósmico de Lovecraft e entender por que o Necronomicon se tornou uma egrégora viva, alimentada pelo medo e pela curiosidade de gerações. Esta jornada exige um preço, a sua zona de conforto. Ao ouvir o que se segue, você aceita o risco de que suas crenças mais profundas sejam testadas. O silêncio que por séculos protegeu esses segredos está sendo quebrado agora, não por acaso, mas porque você buscou por isso. A curiosidade é o primeiro passo da iniciação. Ajuste seus fones, controle sua respiração e limpe sua mente de preconceitos. O que antes era sussurrado nas sombras, agora será gritado na luz da sua consciência. Bem-vindo à Gênesis do Proibido. A partir de agora, a porta atrás de você desapareceu. Só existe o caminho à frente. Capítulo 1. O Labirinto de Hermes. Para abrir este capítulo, precisamos pronunciar um nome que ecoa desde as areias do Egito Antigo até os laboratórios de física quântica de hoje. Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande. Ele não era apenas um homem, mas um símbolo. A fusão do deus egípcio Thoth com o grego Hermes. Por milênios, seus ensinamentos foram mantidos em um silêncio absoluto. A regra era clara. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento.
O conhecimento era passado da boca para o ouvido, do mestre para o iniciado, em rituais onde o segredo era a única garantia de sobrevivência. Em 1908, 3 indivíduos que se autodenominaram apenas como os 3 iniciados decidiram que o mundo estava pronto para uma pequena parte dessa luz. O resultado foi o Kybalion. A lei das leis, o mentalismo. O Kybalion não pede que você acredite em deuses ou demônios. Ele apresenta 7 princípios universais que operam com a precisão de engrenagens de um relógio cósmico. O primeiro e mais assustador deles é o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Pare por um segundo. Se o universo é mental, isso significa que não vivemos em um mundo de matéria sólida e independente, mas sim dentro da imaginação de Deus. Somos pensamentos dentro de um pensamento maior. Esta ideia é proibida porque ela destrói a base do materialismo. Se a matéria é apenas energia mental densa, então quem domina a própria mente ganha a habilidade de alterar a substância do mundo. Você não está no universo, você é uma projeção dele, e ele é uma projeção de algo vastamente mais complexo. Correspondência e vibração. O ritmo do invisível. O segundo princípio, a correspondência, nos dá a chave mestra. O que está em cima é como o que está embaixo. É o conceito de fractais aplicado à alma. O macrocosmo do sistema solar é refletido no microcosmo do átomo. O que acontece na sua mente se reflete na sua conta bancária, na sua saúde e nos seus relacionamentos. Não há separação. Apenas níveis diferentes de existência. Mas como mudar esses níveis? Através do terceiro princípio, a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A diferença entre um pedaço de ferro e um pensamento de amor é apenas a frequência da vibração. Os antigos mestres herméticos alegavam que, ao alterar a taxa vibratória da sua mente, você poderia transmutar estados mentais, transformando o chumbo do medo no ouro da coragem. É a verdadeira alquimia, e ela não acontece em caldeirões, mas no córtex cerebral. O jogo das polaridades. O Kybalion nos ensina que o bem e o mal, o calor e o frio, o fracasso e o sucesso são apenas os 2 extremos da mesma coisa. Isso é o princípio da polaridade. Não existe um ponto onde o frio termina e o calor começa. Existe apenas uma escala. O mestre hermético não tenta destruir o ódio, ele o polariza em amor, mudando a vibração ao longo da mesma linha. Esta técnica é mantida em segredo porque ela dá ao indivíduo uma estabilidade emocional que o torna impossível de ser manipulado. Se você entende o ritmo, o balanço do pêndulo, você aprende a se manter firme no centro, enquanto o mundo ao seu redor oscila entre o caos e a ordem. O perigo do conhecimento. Por que o Kybalion foi mantido escondido por tanto tempo? Porque ele remove o conceito de vítima. Na filosofia hermética, não há acidentes. Existe apenas causa e efeito. O princípio que diz que cada causa tem seu efeito, e cada efeito tem sua causa. Ao ler estas páginas, você perde o direito de reclamar da sorte. Você se torna um causador. E um mundo de causadores é um mundo de pessoas livres, impossíveis de serem manipuladas pelo medo. O Kybalion é a gramática da realidade. E como toda gramática, uma vez que você aprende as regras, você pode começar a escrever sua própria história, em vez de apenas ler o que os outros escreveram para você. Capítulo 2. O curso que as igrejas baniram. No ano de 1912, enquanto o mundo se preparava para a Grande Guerra, um empresário de St. Louis chamado Charles F. Hunnell começou a enviar cartas. Não eram cartas comuns, eram lições semanais de um método que ele chamava de The Master Key System. Diz a lenda urbana que o livro foi banido por diversas congregações religiosas e grupos de poder na década de 30. O motivo?
Ele não ensinava a rezar por milagres, ele ensinava a fabricá-los através da mecânica do pensamento. O boato mais famoso, nunca confirmado, mas sempre sussurrado, é que um jovem Bill Gates encontrou uma cópia deste livro nos corredores de Harvard e que as ideias contidas nele foram o combustível para a criação do império da Microsoft. O proibido aqui não é o misticismo, é a eficácia. A tortura da imobilidade. Diferente dos manuais de autoajuda modernos que prometem resultados sem esforço, a chave mestra exige algo que a maioria dos seres humanos abomina: autodisciplina absoluta. A primeira lição de Hanel é um teste de resistência. Ele exige que você se sente em uma cadeira, ereto, e não se mova por 15 minutos. Parece simples? Tente fazer isso. Em poucos minutos, seus músculos protestam, sua pele coça, sua mente grita por distração. Hanel afirma que se você não é mestre do seu próprio corpo físico, você é um escravo das circunstâncias. O sistema é proibido para os fracos porque ele revela de forma brutal o quanto somos prisioneiros dos nossos próprios impulsos nervosos. Dominar o corpo é o primeiro passo para dominar a matéria. O mundo interior versus o mundo exterior. A tese central de Hanel é uma inversão completa da lógica comum. O mundo exterior é apenas um reflexo, um efeito. A causa está no mundo interior. Ele descreve a mente subconsciente não como um barão de traumas, mas como uma usina de força ligada à mente universal. O segredo que foi abafado por séculos é que o pensamento não é apenas uma reação química no cérebro, é uma forma de energia vibratória. Quando você foca essa energia através da visualização científica e não apenas do desejo vago, você altera o campo magnético ao seu redor. O livro ensina que a escassez, a doença e o fracasso são apenas erros de cálculo mentais. Imagine o perigo dessa ideia para qualquer sistema de controle social. Se o indivíduo descobre que possui a chave mestra para abrir qualquer porta através da sua própria consciência, ele deixa de ser um súdito, ele se torna um arquiteto. O wild card, a solidão do mestre. Mas há um preço que Hanel raramente menciona de forma direta: a solidão do conhecimento. Ao aplicar as 24 lições do sistema, você começa a perceber que a maioria das pessoas vive em um estado de transe, reagindo a estímulos externos como marionetes de carne. O sistema da chave mestra é proibido porque ele quebra esse transe. Ele retira o conforto da culpa. Você não pode mais culpar o governo, a economia ou a sorte pelo seu estado. O sistema coloca o peso do universo inteiramente nos seus ombros. A chave mestra abre a porta da liberdade, mas a liberdade é, para muitos, o fardo mais pesado de todos. Você está pronto para ser o único responsável por tudo o que entra e sai da sua vida? Capítulo 3. O livro de carne e sangue. Existe um nome que faz bibliotecários sérios tremerem e ocultistas modernos sorrirem com um misto de ironia e medo: o Necronomicon. Conhecido como o Livro dos Nomes Mortos, ele é frequentemente descrito como um tomo encadernado em pele humana, cujas páginas exalam o cheiro de séculos de decomposição. Mas aqui reside o primeiro grande mistério. O Necronomicon é oficialmente uma criação literária de H.P. Lovecraft. Entretanto, a pergunta que ecoa nas livrarias de raridades e nos fóruns da Deep Web é: como um livro que não existe pode ter influenciado tantos rituais, gerado tantas buscas frenéticas e causado tanto terror genuíno? O Árabe Louco e o Silêncio do Deserto. A lenda dentro da ficção nos leva ao ano de 730 DC. O autor seria Abdul al-Hazred, um poeta de Saná, no Iêmen, que ficou conhecido como o Árabe Louco. Al-Hazred não era louco por nascimento, mas pelo que viu. Disse que ele passou 10 anos solitário no Rub al-Khali,
o quarto vazio do deserto árabe, um lugar onde, segundo os locais, habitam apenas espíritos malignos e monstros da antiguidade. Alhazred teria encontrado a Cidade Sem Nome, uma metrópole subterrânea construída por uma raça de répteis antes mesmo da humanidade sonhar em existir. O que ele escreveu em seu manuscrito original, intitulado Al-Azif, o som dos insetos noturnos que os árabes acreditavam ser o uivo de demônios, não eram apenas feitiços, eram crônicas. Crônicas sobre os antigos, entidades cósmicas como Cthulhu e Yog-Sothoth, que não pertencem ao nosso espectro de luz ou moralidade. A geometria da insanidade. O Necronomicon é proibido não por suas palavras, mas por sua perspectiva. Enquanto a maioria dos livros proibidos tenta dar poder ao homem, o Necronomicon o esmaga. Ele ensina a geometria não euclidiana, a ideia de que o espaço e o tempo não são o que percebemos e que existem ângulos em nossa realidade por onde coisas estranhas podem entrar. A leitura do Necronomicon nos contos de Lovecraft leva invariavelmente à loucura. E por quê? Porque ele remove a venda da civilização. Ele prova que a humanidade é apenas uma bactéria acidental em um universo vasto, frio e habitado por deuses que nos veem como nada mais do que poeira. O horror de Lovecraft é o horror da indiferença cósmica. O universo não nos odeia, ele simplesmente não se importa se existimos ou não. E essa é a verdade que a mente humana não foi feita para suportar. O mito que ganhou vida, a egrégora. O fenômeno mais fascinante do Necronomicon é a transição da ficção para a realidade, através de um processo que os ocultistas chamam de egrégora ou tulpa. O pensamento coletivo de milhões de pessoas alimentou a existência deste livro. Ao longo das décadas, surgiram falsificações tão bem feitas, baseadas em mitologias sumérias e babilônias, que começaram a ser usadas em rituais reais. Bibliotecas famosas como a de Yale e a do Vaticano recebem até hoje pedidos de consulta para o tomo de Alhazred. O Necronomicon tornou-se o livro proibido supremo, porque ele representa o nosso medo ancestral do que está escondido no escuro. Se ele existe fisicamente em algum cofre esquecido, ou se é apenas um vírus mental que Lovecraft plantou em nossa cultura, não importa, o efeito é o mesmo. Ao ouvir falar dele, você acaba de abrir uma porta na sua mente. E, como o próprio livro avisa, não está morto o que pode eternamente jazer. E com eras estranhas, até a morte pode morrer. Você tem coragem de olhar pelo buraco da fechadura? Capítulo 4. O grito que veio do deserto. Em 1945, nas areias de Nag Hammadi, no Egito, um camponês cavando em busca de fertilizante encontrou uma jarra de barro selada. Ele não sabia, mas estava prestes a libertar o maior pesadelo da igreja primitiva. Dentro daquela jarra estavam os evangelhos gnósticos, textos que foram caçados, queimados e enterrados por serem considerados o veneno da alma. Esses livros não foram proibidos por negarem a divindade, mas por afirmarem algo muito mais perigoso, que o mundo onde vivemos não é a criação de um Deus bondoso, mas uma prisão de alta tecnologia espiritual construída por um arquiteto imperfeito. O livro de Enoque e os whistleblowers cósmicos. Antes de Nag Hammadi, já havia o mistério do livro de Enoque. Retirado da Bíblia oficial, com exceção da tradição etíope, este texto descreve a queda dos vigilantes. 200 seres celestiais que, desobedecendo às ordens superiores, desceram à terra. Mas eles não apenas se apaixonaram pelas filhas dos homens, eles foram os primeiros vazadores de segredos do universo. Eles ensinaram à humanidade as artes proibidas, o uso de cristais, a metalurgia para criar armas de guerra, a astrologia para ler o destino nas estrelas e até a cosmetologia para alterar a aparência. Enoque nos diz
que o dilúvio não foi um castigo contra a maldade humana, mas uma tentativa de limpar o experimento genético desses anjos e apagar o rastro tecnológico que eles deixaram. O proibido aqui é a sugestão de que nosso progresso não foi natural, mas um contrabando de inteligências de outros mundos. O demiurgo, o carcereiro do mundo. Se Enoque fala de tecnologia, os gnósticos falam de metafísica radical. No Evangelho de Tomé e no Apócrifo de João, surge a figura do demiurgo, também chamado de Yaldabaoth. Para os gnósticos, o Deus que a maioria adora é na verdade um ser cego e arrogante que criou este mundo material para nos manter distraídos. Eles ensinavam que o mundo é uma ilusão, uma falha na matrix divina. A verdadeira luz está presa dentro de nós, uma centelha do Deus real e invisível. O pecado original, segundo esses textos proibidos, não foi a desobediência, mas a amnésia. Esquecemos quem somos. Esquecemos que somos deuses presos em corpos de carne, alimentando o sistema de um carcereiro cósmico que se passa por criador. Gnoses, o conhecimento que derruba impérios. Imagine o impacto disso para um imperador romano ou para um papa medieval. Se a salvação não vem através de batismos, rituais ou obediência a leis externas, mas sim através da gnosis, o autoconhecimento intuitivo e direto, então todas as hierarquias do mundo se tornam inúteis. Se você pode acessar o divino apenas fechando os olhos e mergulhando em seu silêncio próprio, você não precisa de templos, não precisa de intermediários e, acima de tudo, você não pode ser controlado pelo medo. Por isso, os portadores desse conhecimento foram caçados como animais. Bibliotecas inteiras foram reduzidas a cinzas para que a humanidade nunca soubesse que a porta da cela sempre esteve aberta pelo lado de dentro. Os textos de Nag Hammadi e o livro de Enoque são os manuais de escape de uma prisão que a maioria das pessoas ainda chama de lar. Capítulo 5. A gramática do caos. A palavra grimório compartilha a mesma raiz etimológica que gramática. Isso não é uma coincidência. Assim como a gramática organiza as palavras para criar sentido, um grimório organiza as forças do invisível para criar realidade. Por séculos, esses livros eram as plantas arquitetônicas de um mundo que a ciência oficial se recusa a medir. Eles não eram lidos, eram operados. Possuir um grimório na Idade Média não era apenas um crime religioso, era como possuir o código-fonte de um sistema bancário hoje. Você tinha em mãos as chaves para subverter as leis naturais. O legado de Salomão, a arte da Goécia. O pilar central dessa biblioteca sombria é a Lemegeton, ou a chave menor de Salomão. A lenda diz que o rei Salomão, o mais sábio dos monarcas, não construiu seu templo apenas com suor humano, mas com a mão de obra de legiões infernais. O primeiro livro da Lemegeton, a Ars Gorécia, cataloga 72 espíritos, príncipes, duques e marqueses do abismo. Mas aqui está o segredo que as igrejas tentaram apagar. A Goécia não ensina a adorar esses seres. Ela ensina a aprisioná-los. Através de selos geométricos complexos, círculos de proteção e conjurações precisas, o magista força o caos a trabalhar para a ordem. O proibido aqui não é o mal em si, mas a audácia. O Grimório afirma que o homem, munido de conhecimento e vontade, está acima das hierarquias espirituais. Ele não pede permissão aos céus, ele exige obediência do inferno. É a tecnologia da soberania absoluta. São Cipriano, o livro que se recusa a morrer.
Se Salomão representa a alta magia dos reis, o livro de São Cipriano representa a magia das ruas, das florestas e das madrugadas. Cipriano de Antioquia era o maior feiticeiro do seu tempo até sua conversão ao cristianismo, mas ele deixou para trás um traço de pergaminhos que misturavam o sagrado e o profano de uma forma que a Inquisição nunca conseguiu digerir. O famoso livro de capa preta tornou-se um objeto de poder por si só. Dizia-se que o livro era vivo, que suas páginas mudavam de lugar e que ele atraía a sorte ou a ruína de quem o possuía. Por que ele foi tão caçado? Porque ele era o manual do insurgente. Enquanto o Estado e a Igreja diziam ao camponês que o sofrimento era a vontade de Deus, o livro de Cipriano dizia: aqui está uma reza para fechar o corpo, uma erva para atrair o amor e um pacto para encontrar ouro. Era a democratização do milagre. E nada assusta mais o poder do que um povo que aprendeu a fabricar seus próprios milagres sem pagar dízimo ou impostos. O selo e a assinatura. A psicologia do invisível. Para o olhar moderno, esses livros parecem superstição. Mas se olharmos de perto, os grimórios são manuais de psicologia profunda. Os nomes dos demônios e seus selos são representações gráficas de frequências da mente humana. Quando um praticante desenha o selo de Asmodeus ou Baal, ele está acessando zonas do seu próprio subconsciente que a civilização tenta manter trancadas. O grimório fornece a interface. Ele é o hardware físico, papel de pergaminho, tinta de sangue de pombão, metais planetários, necessários para rodar o software da manifestação. Eles foram proibidos porque funcionavam bem demais. Eles provavam que a realidade não é uma rocha sólida, mas um tecido maleável que pode ser cortado e costurado por quem conhece a geometria do espírito. Ao fechar um grimório, você não está apenas terminando uma leitura, você está guardando uma arma carregada. Capítulo 6. A herança de Worms. Para entender o medo que cerca este texto, precisamos voltar ao século XV, às mãos de um homem chamado Abraão de Worms. Ele viajou pelas areias do Egito em busca da sabedoria que não se encontra em catedrais. Lá, ele encontrou um eremita chamado Abramelin, que lhe entregou algo que não era uma religião, nem uma filosofia, mas uma tecnologia de transmutação humana. O manuscrito original, A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago, não é um livro para ser lido na poltrona de casa. É um contrato de morte e renascimento. Ele afirma que o ser humano vive em um estado de cegueira espiritual e que a única forma de recuperar a visão é através de uma operação que dura 18 meses de isolamento absoluto do mundo profano. A geometria do isolamento. Imagine o custo: 18 meses. 3 etapas de 6 meses, conhecidas como as luas da purificação. Na primeira fase, você deve se afastar de toda distração social. Na segunda, o silêncio se torna sua única companhia. Na terceira, a oração e a meditação devem ser tão intensas que a sua identidade começa a se fragmentar. Existem regras rigorosas sobre a construção do oratório, sobre a direção das janelas e até sobre o tecido de suas vestes. Não são superstições, são camadas de uma armadura psicológica. Abramelin sabia que para convocar o divino, você precisa primeiro esvaziar o humano. O manuscrito original proíbe o contato com crianças, o consumo de certas carnes e qualquer pensamento que ligue você à sua vida anterior. Você se torna um fantasma entre os vivos, esperando por um sinal. O conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião.
Mas não se engane, este anjo não é a figura alada e dócil da arte renascentista. Ele é a sua própria vontade verdadeira, a centelha divina despida de ego, máscaras e mentiras. Encontrar o anjo é ter todos os seus segredos revelados a si mesmo. É uma luz tão forte que cega o intelecto comum. Mas é aqui que o livro se torna proibido e perigoso. Pois a tradição avisa, onde há luz excessiva, as sombras se tornam colossais. O chamado dos príncipes infernais. Muitos param por aqui, mas Abramelin exige mais. Após o contato com o anjo, o praticante deve fazer algo que parece suicídio espiritual. Ele deve evocar os 12 príncipes do inferno: Lúcifer, Leviatã, Satã e Belial, seguidos por suas legiões. Por quê? Porque você não pode ser mestre de si mesmo se não dominar seus próprios demônios. O ritual exige que você force essas entidades a jurarem lealdade à sua vontade superior. O livro descreve como cada um desses demônios representa um vício, um medo ou uma fraqueza que nos governa nas sombras. O perigo é real. Relatos de séculos atrás falam de homens que perderam a razão durante essa fase. Se a sua mente não estiver perfeitamente centrada, se houver um único milímetro de dúvida ou arrogância, as sombras não serão domadas, elas irão devorar sua consciência. É por isso que o Abramelin é chamado de indutor da loucura. Ele não cria a loucura, ele apenas remove a tampa do caldeirão que todos carregamos por dentro. O preço do poder. No final dos 18 meses, se você sobreviver e se mantiver íntegro, disse que você recebe o poder de realizar prodígios, curar doenças, encontrar tesouros escondidos e até caminhar invisível. Mas o maior segredo, aquele que o livro sussurra apenas nas entrelinhas, é que após ver a face do seu anjo e o abismo de seus demônios, o mundo material perde toda a sua importância. O preço da verdade é que você nunca mais conseguirá ser uma pessoa comum. Você se torna um estrangeiro na Terra, possuindo um conhecimento que ninguém quer ouvir, porque ninguém está disposto a pagar o preço que você pagou. Abramelin é proibido porque ele prova que a liberdade não é um presente, mas uma conquista feita através do fogo e do silêncio absoluto. Se você está gostando do conteúdo, deixe nos comentários. Curta, compartilha e segue o canal para mais destes livros misteriosos. E se tiver mais pedidos, vou fazer o vídeo 2 com os outros capítulos que deixará vocês com o cabelo em pé. Até o próximo vídeo.